Fechamento do dia 30/5/2022, um dia que o índice... Como é que é? O mercado sobe de escada, E cai de desce de elevador. elevador. No caso aí, pulou do prédio. Caralho, velho. Ali foi realmente um massacre. A compra hoje não teve um minuto de descanso. A gente Não vai. escapa de atividade. A gente vai ver agora aqui aonde foi nossas tomadas de decisões, minha e do Carlin. O que a gente estava vendo no gráfico maior, né? O gráfico diário. O que a gente está vendo no gráfico de 5, do de 60, do de 45. A gente tem bastante coisa para falar aqui hoje. A gente tem a questão de um vazio gráfico que a gente tinha aqui no índice que foi fechado no dia de hoje. A gente teve barra de controle de volatilidade em 3 tempos gráficos. FIBO de 50% no diário segurando o ativo. Barra ampla dos 60 segurando. Barra Tivemos ignorada de venda. barra ignorada de venda. Tivemos bandeira de continuidade. Divergência do tipo A. Tá certo que para você peitar uma divergência depois dessa Pancada. paulada aí, o cara tem que ser bem corajoso. E a 72 segurando no 45 e a 51 segurando no 60. Vamos ponto a ponto, mostrando primeiramente. Vamos para o gráfico grande, né, que é o gráfico diário, para a gente ver o que estava acontecendo nesse momento. A gente, no vídeo onde a gente faz uma pequena leitura dos principais ativos, a gente observou que o índice, tanto o índice quanto o gráfico do Ibov, tava... O Ibov, Carlinho, ainda estava acima das médias, né? Sim. O índice estava realmente testando a média de 72, que é essa preta aqui. Caso perdesse a mínima, tinha um trap, né? E se o cara tá vendo isso, ele acionou agora. Lembrando que a gente observa que o índice está fazendo um zigue-zague ascendente nesse momento, né? A gente observa ele fazendo essa situação aqui, ó. Então resta saber se esse topo aqui nada mais é que um movimento de descanso da amplitude dessa perna aqui, para depois ele dar sequência a uma perna maior. Quando a gente fala que ele segurou em 50% do macro, seria isso aqui, ó. Eu apaguei os Fibonacci porque teve bastante Fibonacci que a gente usou hoje, então acaba atrapalhando para fazer para mostrar a dinâmica da movimentação do dia do tempo gráfico menor. Mas a gente entende que aqui nós temos essa região que é 50% desta amplitude de baixa aqui, tá? Então o ativo estava testando região de 50%. Lembrando também, 50% não é o número de Fibonacci, tá? A gente sabe disso. 50% é o número de Fibonacci, tá? Mas ele estava testando 50% da amplitude dessa perna de baixa. Entrou demanda vendedora nessa região e deixa essa barra vendedora bonita, viu? A barra que olha, sei não, hein? Ele segurou em 50%. O que a gente pode fazer agora aqui? A gente pode traçar um Fibonacci dessa amplitude de alta agora. Onde a gente agora está Fazendo esse. mensurando essa perna aqui. Para ver se ele vai corrigir ou em 38, ou em 50, ou em 61. Para quem sabe ele dá sequência à movimentação de alta, certo? Certo. Esse trap aqui na 72 contra o movimento vigente, certo? O índice já desenha aqui um zigue-zague ascendente. Então, um operacional aqui seria contra a movimentação do macro, tá? Certo? Certo. A gente pode observar que hoje no gráfico, ainda no começo do pregão ainda estava falando Carlinho, o gráfico pequeno estava até abrindo compra, mas o gráfico grande estava abrindo venda. Por que o gráfico grande estava abrindo venda? Porque o gráfico de 45, a primeira vela do dia, deixa essa vela aqui em região de 50% lá do macro que a gente mostrou agora, né? No 60 ele deixa outro candle bem convidativo para venda, certo? Certo. No 5 e no 3, a gente estava... Opa, deixa eu tirar o zoom. A gente estava
principalmente no 3 minutos, a gente já estava vendo ele fazendo essa pequena estruturinha de alta aqui, né? Pequena movimentação de alta aqui. Então, tava desenhando, quem sabe, fazer uma movimentação de alta. Mas o 45 e o 60 não tava dando essa visão, né? Quando o índice vem caindo aqui, vem caindo e aqui ele dá as dele, né? Porque ele dá 2 candles de sinal de entrada e estopa nas duas, não anda nem um pouco para falar, caramba, deixar eles com um pouquinho de esperança. Porque aqui o que não estava alinhado era só a VWAP diária e a VWAP semanal, que no caso, como é a primeira semana, o primeiro dia da semana, a VWAP semanal segue a VWAP diária da segunda-feira, né? Aí a partir de amanhã a VWAP semanal segue a movimentação dela e a VWAP diária a movimentação dela. Ele dá a entrada aqui, onde ele faz um reteste em região de máxima anterior, né? Ele estava testando mínima do dia, dá a entrada aqui, aciona e estopa aqui. Dá a entrada novamente aqui, mas para quem conhece índice sabe que ele pode fazer esse movimento de zeragem, né? Ele aciona, zera para depois subir, ele dá a entrada e aqui ele realmente está falando assim, olha, meu amigo, pode tentar bater na compra o tanto que você quiser e você vai tomar na cabeça. Não vai ter como não. Todas as vezes. Aí a partir das 10, que hora que era aqui? Era umas 10 e pouco, né, Carlinhos? Aqui ele já começou a fazer zigue-zague descendente. Ele ignora aqui tudo. Ele ignora absolutamente tudo. Tudo que a gente tinha aqui de barreira, de obstáculo para ele, ele ultrapassa. O índice hoje ele derreteu, verdade dita, né? Ele caiu, simplesmente desmoronou. A gente tinha aqui região de número redondo de 113 que ele ignora. Tínhamos ajuste que ele ignora. Linha d'água que ele ignora. Ajuste de pregão anterior que ele ignora. Linha d'água de pregão anterior que ele ignora. Fundo de pregão anterior que ele ignora. Fundo de pregão anterior que ele ignora e número redondo que ele ignora também. Ou seja, a gente sempre fala assim para a pessoa, para quem acompanha nosso conteúdo, cuidado quando você estiver olhando no gráfico para você não tomar vendido nessas regiões que a gente falou aqui, certo? Só que quando o ativo ele vai e acabou, velho. A ideia da gente fazer as marcações aqui é para você ter parâmetro para saber onde você está se enfiando. Hoje, todas as regiões de parâmetro que a gente tinha para ele fazer uma parada, ele foi. Simplesmente foi. Quer dizer que amanhã ele vai fazer de novo? Não sei. O que a gente sabe é que costumeiramente ele segura nessas regiões, né? Inclusive o ajuste hoje ele ignora totalmente com essa barra aqui, ó. Ajuste de linha d'água ele simplesmente ignorou, foi embora, tá? A gente viu aqui a venda dada pelos 60 minutos, né? Que foi a primeira vela do dia aqui, que eu ainda falei pro Carlinhos, falei, olha no 60. Que foi essa vela aqui que a gente comentou, certo? A gente viu aqui 50% do diário segurando o preço. Divergência do tipo A. Mas antes de falar da divergência, eu queria mostrar o seguinte, que eu falei aqui. A 51 segurando no 60, que é essa média aqui, azul, segurando o preço aqui, tá vendo? Aí no final do pregão, tentou escapar. Tentando escapar, vindo já testar 72, tá? Beleza. Outra questão. No gráfico de 45, a gente viu que a 72 segurou o preço, mas no final do pregão aqui, ó, aparentemente perdendo essa região, certo? A barra ampla, que a gente sempre fala, aqui foi uma parada na barra ampla, tá vendo? Sim. A barra ampla aqui segurou o preço aqui, olha, coisa bonita, ó. Segurou. Carlinhos, eu falei que segurou em 50% do macro, mas ele segurou também aqui 50% dessa amplitude de alta. Você que tinha me falado, né? Oi? Isso. Que eu tô com 2 Fibonacci aqui. Tá. É que eu marquei lá no diário, mas eu vou desmarcar, depois a gente marca novamente. Dessa amplitude de alta aqui, né?
Isso, exatamente aqui. Ó, dessa amplitude de alta aqui, o índice segura em 50%. Certo? Certo. Fato interessante. A barra ampla dos 60 segurou o preço hoje, certo? A divergência do tipo A que a gente observou foi essa divergência aqui. Se a gente trazer para o universo dos 5 minutos aqui, a gente pode ver que nós temos fundo abaixo de fundo. E se a gente colocar aqui no estocástico, a gente tem essa situação aqui. Fundo abaixo de fundo no gráfico, no estocástico fundo acima. Divergência melhor que tenha do tipo A, certo, Carlinhos? Certo. Só que a gente reitera e fala: divergência, geralmente você está operando contra o movimento vigente. Hoje, no dia de hoje, o índice não precisa ser um expert para entender que hoje o índice ele não está fazendo zigue-zague descendente, ele está simplesmente desabando. Ele simplesmente cai. Perdão. Ele simplesmente cai, certo? Ah, meu Deus. Aqui. Simplesmente cai. Beleza? Então, se você quiser operar essa divergência aqui e tiver coragem de encarar toda essa amplitude aqui, manda bala, né, Carlinhos? Vai na fé. Só vai que depois acontece isso aqui no final do pregão, tá vendo? Então, a divergência, ela é boa. Ela é boa, dependendo se ela se enquadrar dentro do teu modelo operacional. Tanto melhor você pegar uma divergência a favor do movimento vigente, certo? O Carlinho tinha visto uma bandeirinha aqui que eu não tinha visto, que eu deixei passar batida, depois ele me falou e aí eu vi. Que aí eu marquei no contrato vigente, que pelo 3 minutos fica até mais fácil de ver. Que é essa bandeirinha aqui e essa outra bandeira aqui de baixo, tá vendo? Sim. Alguns pontos importantes que... Bom, o vazio gráfico, Carlinhos. A gente esqueceu de falar do vazio gráfico aqui, ó. A gente tinha essa questão aqui no índice, tá vendo? Sim. Desse dia aqui que ele deixa essa amplitude de alta aqui, ele deixa um vazio gráfico que é o quê? Não tem nenhum suporte aparente ali para quem sabe segurar o preço. E o índice vem fazer o quê? Quase ficou faltando um pouco para ele fechar esse vazio. Praticamente fechou, né? Vamos falar a verdade, né? Faltou aqui uma moeda só. Então, esse vazio gráfico aqui foi fechado, tá? E outro fato interessante é das barras de controle de volatilidade que a gente vê nos 60 minutos dando essa dinâmica, onde a gente tem uma barra de amplitude que destoa da amplitude das barras anteriores e uma barra corpo menor. No 45 a gente tem essa mesma dinâmica acontecendo. Quem não viu, vê um vídeo que a gente fez a semelhança entre esse movimento de alta e esse de baixo aqui. E no 9 minutos também ele deu essa barra aqui e depois ele dá uma barra com controle de volatilidade, certo? Então vamos lá, fechamento do vazio gráfico, 3 barras de controle de volatilidade em 3 tempos gráficos diferentes, a venda dada pelo 60 e pela 45 no primeiro candle do dia, a FIBO de 50% no diário segurando o preço, a abertura da barra ampla dos 60 segurando, bandeira de continuidade que a gente tem aqui as duas, divergência do tipo A, 50% de FIBO, que seria essa amplitude de alta aqui, segurando em 50%, que está marcada no gráfico aqui ainda, que é isso aqui, essa mínima, essa máxima, traçando os Fibonacci, segurou em 50%, está indo testar 61.8, vamos ver se amanhã ele tem força para perder esse patamar. E a média de 72 segurando no 45, que seria aqui, né? Média de 45. A média de 72 funcionando aqui como suporte dinâmico. Aqui a gente tem aquela dinâmica de trap zone, né? Quando o preço fica trabalhando entre duas médias, isso é muito ruim, tá? O interessante é que o preço esteja acima. A gente tem 3 médias no gráfico aqui, ele esteja acima das 3 médias. Trabalhando acima das médias. Quando fica trabalhando assim é muito ruim. E a 51 segurando no gráfico de 60 minutos. Que seria
essa média azul aqui. Perdeu ela agora. Tá vindo testar 72. Certo? Bandeira de continuidade. Carlinhos, acho que foi tudo, né, cara? Divergência do tipo A Sim. também. Acho que é só, né? Só. Vamos falar da onde a gente entrou, por que a gente entrou? Ou Bora? a venda que pelo menos eu realizei no dia de hoje, tá? Foi olhando o gráfico de 5 e 3, mas foi a primeira venda do dia, foi perdendo a mínima desse candle aqui, tá? Esse candle aqui foi a primeira venda do dia. A segunda venda do dia foi nesse 1, 2, 3 de venda aqui de baixo, ó. Certo. Onde aqui eu tentei carregar o máximo possível e aqui eu fiz uma parcial nessa mínima e encerrei a operação aqui no fundo. Esqueci de filmar a operação, né? Então não é, não não filmei, mas a partir de amanhã eu filmo e explico certinho. Aqui eu entrei no caso, foi essa daqui, ó. Peguei essa barra ignorada que tinha rompido no caso, e por coincidência foi a parte da bandeira também, no tempo, em outro tempo gráfico, né? Sim. Aí já pegou, tinha visto um possível fundo, e aí eu consegui pegar esse trade. Depois acabei pegando esse outro aqui, ó. Deu uma barra de um candle de retomada, em seguida deu outro Barra ignorada. outra barra ignorada e foi esse daí. A gente vai postar depois com detalhe no Telegram o racional e o resultado do dia hoje, tá? Hum. Quem tiver interesse, entra no Telegram que a gente vai mostrando todo dia qual foi o resultado. Mostra aqui ou mostra lá, Carlinhos? É melhor mostrar lá, que aí o pessoal vai. Então, beleza. Para amanhã, o que a gente pode ver do índice? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o gráfico limpo. Esse Fibonacci aqui ainda fica no gráfico, né? Porque é pertinente as regiões de 50% de 61 aqui trabalhando como suporte e resistência dinâmico. A abertura desta barra aqui eu vou deixar marcada ainda, porque pode ser que amanhã o preço abra acima dela e ela se torne suporte dinâmico como foi hoje, certo? Se a gente ver aqui, a gente tem duas barras amplas. A gente tem essa barra aqui que está funcionando como suporte dinâmico, depois a gente tem essa outra barra aqui. Para quem já conhece nosso trabalho, sabe que a gente marca centro de triângulo simétrico como região de imã de preço. Quem não viu, olha lá que a gente fala por que a gente marca centro de triângulo simétrico, tá? A gente tem um centro de triângulo simétrico. Essa linha inclinada aqui foi perdida e nem foi testada porque o índice foi embora, então um abraço. Ali tem um Fibonacci, então não preciso deixar marcado, aqui também não. Temos agora aqui a abertura dessa nova barra vendedora aqui, tá vendo? Que beleza? Sim. Essa barra aqui, meu amigo, se o preço porventura amanhã for lá testá-lo, muito cuidado, porque pode ser que entre demanda vendedora a partir desse patamar. Índice perigosamente testando um fundo de um canal de longo prazo aqui, tá vendo? Ó, Sim. caso ele perca, quem acompanha nosso trabalho sabe, a gente projeta essa amplitude para o lado rompido para ver o que acontece. Nos 5 minutos aqui, acho que basicamente é isso. Tem esse fundo aqui que ficou marcado. Lógico, tem aquela questão, né? Posso deixar um Fibonacci traçado dessa amplitude de baixa? Posso, mas eu não sei onde é que o preço vai abrir amanhã, né? Essa informação aqui eu tenho, então beleza, eu deixo traçado. Mas se por acaso o índice amanhã, quem sabe, abrir com um gap de alta, eu traço o Fibonacci entre essa mínima e essa máxima e vejo se alguma retração seja pertinente para a gente fazer alguma tomada. Certo. Acho que basicamente é isso, né, Carlinhos? Uhum. Só essa região de memória de preço aqui que eu vou desmarcar, porque vai ficar muito poluído o gráfico, cara. Fica com muita Sim. linha, e muita linha, às vezes te ajudar, acaba te atrapalhando. Atrapalhando. Então, aqui, pronto, ó, não precisa mais do que isso. E essa região aqui, ó, pronto, não tem mais o que. É isso aqui para amanhã. Vamos ver se o índice perde a amplitude dessa barra ampla dos 60, perde a linha,
a linha inferior desse canal de alta. Vamos ver se o índice perde 61,8 dessa amplitude de alta que a gente marcou aqui. Vamos ver se o índice perde a 72 no 60, que seria isso aqui. Ele perder essa média móvel aqui. Porque aí a gente fica olhando o índice realmente fazendo uma perna de correção do gráfico maior, que seria o gráfico diário, certo? A gente vê que temos aqui o índice subindo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias seguidos. Entra uma barra de correção. Quem sabe pode corrigir numa região de Fibo, para depois ele continuar subindo. Certo? Ou ser apenas uma barra ignorada. Vamos Ou ser ressaltar. apenas uma barra ignorada. A gente tem uma questão interessante que hoje foi feriado nos Estados Unidos. Eu não sei se isso pode ter afetado a movimentação da nossa bolsa aqui, né? Então a gente vamos aguardar amanhã, né? Porque quem sabe chutando aqui, ó. Quem sabe ele vem. Deixa um candlezinho comprador aqui. Amanhã. Sim. Aí vamos ver o que acontece. Lembrando que no gráfico diário nós estamos trabalhando também em Trap Zone, porque a gente tem o índice trabalhando entre a 21 e as duas maiores, né? Aquela questão que fica. O gráfico maior dando uma venda pela média maior, mas no gráfico menor não dando, porque você pode ver que claramente a gente tem a média de 21 inclinada para cima, a de 51 e de 72 estava flat, então não está alinhado aqui. Se a gente for pela ótica do price action, que seria a ação do preço, a gente observa então que a gente vê um zigue-zague ascendente aqui. A gente postou um vídeo no canal falando sobre a questão do pivô dito verdadeiro, né? E a gente explica como que se lê uma figura, um pivô verdadeiro ancorado por a média móvel de 20 períodos. E a gente pode ver que o índice aqui, no caso, não está fazendo um pivô verdadeiro pelo fato da média não estar passando, ancorando o preço por baixo, tá? O preço ancorou por cima. Então aqui não seria um pivô verdadeiro, mas é um pivô, não é um pivô verdadeiro pela escola de análise técnica clássica. Então, enfim, cada um. Certo? Carlinhos, eu acho que é isso aí, né? Deu 22 minutos, caramba, filho. Mas o conteúdo é. Mas tinha muita coisa, né? Tinha muita coisa. Tinha muita coisa. Hoje foi um dia que foi bem top. Né? Dólar no diário. Dólar no diário. Ah, paz. Que a gente sempre fala, né? Que região que é essa aqui, meu Deus? Região de número redondo. Quando você tem uma região de número redondo, deixe marcado no seu gráfico que pode ser que ele vá testar como suporte existência dinâmica ao longo do tempo. A gente fez um vídeo explicando esse contexto dentro da visão de Daniel Kahneman, que agora eu aprendi, Carlinhos. É Kahneman. Certo. Dólar. Vou tentar ser mais sucinto aqui no dólar. Vamos trazer. No gráfico diário a gente estava olhando que ele estava testando a abertura dessa barra aqui, certo? A gente ainda deixou marcado a abertura dessa barra, que poderia ser um possível ponto de suporte. A gente vê que a abertura de barras amplas comumente é defendida, seja num gráfico grande, seja num gráfico menor. A gente observou já segurando em gráfico semanal, mensal, diário, 60, 45 e no 9. E no 5 também. A gente já viu essa dinâmica acontecendo em 5 minutos. Tá? Dólar. Nos 5 minutos aqui a gente observa o que? Eu vou no contrato perpétuo que eu deixei marcado lá. Que a gente tem essa. Tá, pô, João, mas tá tudo bagunçado aí, não entendo nada. Beleza, vamos lá. Vamos pro gráfico limpo. No gráfico limpo, o dólar estava trabalhando dentro de uma estrutura de baixa, certo? Dentro de um canal de baixa, certo? Tínhamos o dólar aqui trabalhando dentro dessa estrutura de retângulo. Dólar abre guepado de baixa. Vem trocar polaridade aqui. Nessa mínima do dia. E aqui o dólar dá o famoso passa moleque no operador. Copiou um amiguinho, o índice.
como se diz, o pernada de anão. Porque ele dá aqui um arame, a pessoa entende que é um troca de polaridade, vende na perda da mínima desse candle preto aqui, aciona, anda a favor, tem esse candle aqui, zera todo mundo e depois volta pra baixo. Oh, meu Deus. É duro, hein, Carlinhos? Triste, galera, é triste. Mas É a estamos vida. suscetíveis a isso. É a vida. A gente vê aqui que ele faz um troca de polaridade nessa região, deixa esse belíssimo candle de venda, um candle de retomada, tá? Nesse momento a gente podia ver que ele estava ancorado pela média de 21 e estava ali na VWAP, tá? Lembrando que o alvo dessa estrutura de lateralidade aqui, ele paga 3 vezes, tá vendo? Pagou 3 vezes, beleza? Pagou 3 vezes, vida que segue. E um fato interessante, quem não viu nossos vídeos no canal, onde a gente fala de linha d'água e linha do ajuste, por que é importante você ter no teu gráfico linha d'água e linha do ajuste? Porque hoje, durante esse momento do dólar aqui, ó, aqui nós temos a linha d'água, perdão, linha do ajuste. Aqui nós temos linha d'água. Olha só, resistência, suporte, resistência, suporte, resistência, suporte. Rompeu, voltou a testar, foi embora. Deixe marcado no seu gráfico linha d'água e linha do ajuste. Tá, tem ativo que não tem linha do ajuste, então deixa a linha d'água, por exemplo. A gente vai fazer um vídeo onde a gente vai falar pontos de decisão, que você vai ver que são regiões do gráfico onde tem geralmente bastante demanda, que são em máximas e mínimas. A gente vai fazer um vídeo explicando essa dinâmica aí, Isso, certo? e lembrando que a gente também tem vídeo de linha d'água e linha do ajuste. Quem não está entendendo sobre o que é, só dá uma conferida no canal, no Instagram também. Caso tenha dúvida, é só entrar em contato pelo Telegram. Sim. Olha eu. O dólar perde esse canal de baixa. Uma vez perdido, a gente projeta para o lado rompido. Ctrl C, Ctrl V. E aqui foi bonito porque ele paga amplitude, tá vendo? Uhum. Para amanhã, a gente pode observar o que? Primeiro, a gente tem aqui bom, a gente vê aqui o retângulo pagando, né, 3 vezes a amplitude desse caixotinho ali. Ah, detalhe, ele segura aqui 4,70, número redondo, tá? Fato importante é que durante a movimentação do final do dia, ele deixa essa figura aqui, tá vendo? Que seria isso aqui, o famoso triângulo. Triângulo o quê? Triângulo ascendente, onde a gente tem topo no mesmo patamar e fundos acima, tá vendo? Então a gente tem essa dinâmica. O preço faz topo no mesmo patamar e vai fundo acima. Fundo acima rompe. Como que a gente faz para projetar isso? A gente projeta a partir da amplitude do triângulo, que seria isso aqui projetado para cima, que daria mais ou menos aqui na abertura. Que abertura é essa? Vamos trazer para o universo do 45 minutos. Opa, 45. Que é a abertura dessa barra aqui do 45, tá vendo? Uhum. Que é a abertura dessa barra do 45. Vamos ficar de olho nessa região, quem sabe? Não pode ser testado, né? Nos 120 minutos a gente vê o índice. Oh, Deus do céu, que índice, João? Dólar. A gente vê o dólar deixando. Eu vou apagar essa projeção, depois eu marco ela de volta. Deixando essa barra compradora aqui no gráfico de 120 minutos. Que é o gráfico mais pesado que o 40, com o 45 e mais que o 60. Então o que a gente faz? Deixa marcado a bendita abertura da barra que pode ser testada ao longo do tempo, tá? Voltando para os 5 minutos, tirando do zoom, vamos deixar marcado para amanhã. O alvo do triângulo ascendente, a projeção da estrutura, que agora eu vou deixar ela marcada novamente. Nós temos aqui a mínima, vamos deixar marcada. Temos essa região aqui que eu acho que é uma região interessante, que é uma região chamada de memória de preço, certo? Onde nós temos o topo de duas figuras, que seria o caixote depois do triângulo ascendente. Então o que eu vou fazer? Vou trazer isso aqui para cá. E só também, porque senão já está muito rabiscado.
Então seria basicamente isso aqui para amanhã, tá? Poderia deixar traçado já um Fibonacci dessa amplitude? Pode, mas acho que seria mais interessante então você pegar a do macro, né? Hum. Aí tá vendo como fica muito rabiscado, velho? Ó. Mas fazer o quê? Vou fazer o seguinte, para não ficar rabiscado, Carlinhos, vou fazer assim, ó. Vou deixar esse Fibonacci traçado aqui e vou deixar uma linha aqui mais grossa. Que aí a gente sabe que essa linha grossa aqui é o alvo do triângulo ascendente. Uhum. Então é isso aqui para amanhã. Ó. Meu Deus do céu. Pronto. Essa amplitude de baixa foi traçada a Fibonacci. Ele está chegando próximo de 38. Depois tem 50, 61. E se ele perder 61, tem chance dele vir buscar o pé do movimento. Certo? Certo. Me move no diário aqui rapidinho. Nossa, tá dando 31 minutos, mas fazer o quê? É a vida. Retração em 50%. O alvo disso aqui não é do pivô, é assim do ombro, cabeção, ombro invertido. Tá? Certo. Carlinhos, para não esquecer, eu vou deixar aqui, ó. Alvo de Okoye. Tem que trocar a cor, eu acho. Uai. Ah, tá na linha. Tá. Pera aí. A cor do fundo. Pô, branca, mas pô, branca não vai sumir, será? Ah, tá. Agora sim. Alvo de Okoye aqui nessa região aí. Carlinhos, falamos, hein? Caramba. Mas ó, a gente no dólar aqui, a gente viu dois alvos de estrutura, né? Pra gente nomear aqui, dois alvos de estrutura, ajuste funcionando como no caso ali, ajuste aqui, ó, funcionando como resistência dinâmica, linha d'água como suporte dinâmico, troca de polaridade na mínima do dia anterior que foi aqui, onde ele dá hora mi, estopa geral e depois vai. É 4,70 funcionando como número redondo. E o candle de retomada, que foi esse candle aqui, ó. Que eu ainda falei pro Carlinho, ó. Ia. Quando dá esse candle aqui e o candle seguinte dá essa barra vendedora aqui com pouco pavio, você imagina o que, né? Caramba, o dólar hoje vai afundar. Mas aí foi ao contrário, Carlos. O índice afunda e o dólar sobe. Isso aí. Fechou? Fechou. Então é isso aí, galera. Ó, antes de mais nada, Valeu. o conteúdo aqui é educacional, não é recomendação de compra e venda, tá? A gente tem que deixar bem claro Exatamente. isso. E ajuda a gente se você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber, que a gente posta diariamente conteúdo. O Carlinho é que toma conta dessa parte de, de rede social, ele tá mais antenado ali, Carlinho. Fala aí, como é que funciona a dinâmica? Ó, aqui na descrição a gente sempre deixa a parte do nosso novo canal do Telegram, que a gente iniciou o projeto ontem à noite. Aí a gente está deixando, quem quiser tirar dúvida, quiser trocar uma ideia com a gente sobre a parte de trade e tudo mais, é só entrar no canal, tirar as dúvidas e tudo mais. E a gente também tem o nosso Instagram. Caso você não tenha Telegram, queira entrar pelo Instagram, a gente também tem nosso conta, tem o link da página aqui, tá bom? Que lá a gente também posta conteúdo diário, desde a parte de notícia até alguns vídeos também. Beleza? Fechou. E lá no Aí só se Telegram, inscrever. no Telegram a gente vai fazer um videozinho curto e mostra o resultado do dia, tá? Isso, a gente vai mostrar algumas operações. Quem quiser acompanhar a gente no dia a dia também é bem legal. Beleza? Fechado. Fechou então. Um Falou. abraço.